Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o governo federal está discutindo nesse momento um aumento de impostos nesse país, um aumento da nossa carga tributária. O governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas tem que fazer esse ajuste fiscal na despesa, não na receita, penalizando o contribuinte brasileiro. O governo não pode descontar no contribuinte brasileiro as suas ineficiências e incompetências. O que o governo deveria fazer é reduzir o tamanho da máquina do Estado, reduzir o seu custo por contribuinte, e não gastar e depois em cima do contribuinte com aumento de impostos. Aí é muito fácil. O governo gasta e depois vai em cima da população, vai em cima do contribuinte com aumento de impostos. Não posso aceitar isso, e isso não vai ter o meu voto aqui nessa casa como representante da população do Distrito Federal. O governo deveria fazer um ajuste fiscal, mas na despesa. Todo final de semana, os ministros vão de avião da FAB para os seus estados. É uma farra com aviões da FAB. Por que não se corta isso? Carros oficiais adoidado. Cada secretáriozinho tem um carro oficial. Por que não se corta isso? É o dinheiro do contribuinte. Dinheiro do governo, que as pessoas acham que não é de ninguém, é do contribuinte brasileiro. São daquelas pessoas que pagam impostos. Por que não corta o número de cargos comissionados? Enquanto a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro 8.000 cargos comissionados, o Brasil tem mais de 21.000 cargos comissionados. Só nos meses de maio, junho e julho, o governo criou mais 1.000 cargos comissionados. Recriou mais 1.000 cargos comissionados. E agora vem falar de aumento de impostos em cima do contribuinte brasileiro. Eu tenho lado. Meu lado não é partido, meu lado não é governo. Meu lado é o lado do contribuinte brasileiro, é o lado da população, que paga impostos caros e que quer receber serviços públicos de qualidade pelos impostos que paga. Hoje paga impostos caros e não recebe esses serviços. Por que não se reduz o número de cargos comissionados? Hoje parece que o Estado brasileiro ele existe não para servir o contribuinte. Ele existe para construção e perpetuação de máquinas políticas. Por que não se reduz o número de ministérios? O Brasil tem hoje 28 ministérios. Sabe quantos tinham no governo Juscelino Kubitschek? 11. Hoje nós temos 28. Secretarias em excesso. Hoje também tem cargos comissionados que são camuflados em terceirizados, que é uma forma de você aumentar o número de cargos comissionados, só que de forma camuflada. Um inchaço enorme da máquina e a máquina não cumpre seu papel. Parece que o Estado é um fim nele mesmo e não um meio para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro. Então isso para mim é absolutamente inaceitável. O governo deveria fazer um ajuste fiscal sim, mas na despesa, não na receita, não penalizando o contribuinte brasileiro. O governo agora quer alterar a meta fiscal. Já tem uma meta fiscal contra o meu voto, porque não ia autorizar e não autoriza o governo a fazer déficit. Um governo tem que gastar, não pode gastar mais do que arrecada. Isso para mim é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga essa conta é o contribuinte, quase sempre com aumento de impostos.
Então, contra o meu voto, o governo já tinha uma meta fiscal de 139 bi por ano de déficit. Agora ainda quer aumentar. E é assim, foi no governo do PT e continua sendo. Isso não é coisa de país sério. O governo coloca uma meta, não cumpre a meta e depois muda-se a meta. Isso não é coisa de país sério. E agora o governo fala em aumento de impostos. E se coloca a discussão de não se atualizar os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Nos últimos 20 anos, a tabela do imposto de renda da pessoa física, tomando como base a inflação do período, já está defasada em 83,12%. Hoje, as pessoas já estão pagando mais impostos do que deveriam, porque a tabela já está, os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física já estão defasados em 83,12%, tomando como base a inflação do período. O que o governo deveria fazer? O mínimo, corrigir a tabela pela inflação. Isso seria o mínimo, porque o correto seria recuperar essa defasagem. Eu, inclusive, tenho um projeto de lei nessa casa que corrige todos os anos os limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física pela inflação do ano anterior, mais a variação de 1%, até que a defasagem seja completamente corrigida. Agora, o governo sequer corrige pela inflação e agora discute não corrigir nada para fazer a população e o contribuinte ter que pagar a conta por causa das suas ineficiências e incompetências. Isso não é correto. Isso não é justo. Ah, mas é só um pouquinho que cada um vai dar mais. Para pagar o quê? As ineficiências do Estado brasileiro? E o que o governo faz? Eu faço a minha parte aqui como senador. Meu primeiro dia aqui como senador, fiz uma série de cortes no meu gabinete. Abri mão dos salários extras, abri mão de toda a verba indenizatória, reduzi o número de assessores máximo no meu gabinete de 55 para apenas 12, reduzi a verba também para o pagamento de assessores para menos da metade do que um senador tem direito, abri mão da aposentadoria de parlamentar, do plano de saúde vitalício dos senadores, abri mão do carro oficial que os senadores têm direito, entre várias outras medidas que eu tomei no meu gabinete. Medidas essas que geraram uma economia direta aos cofres públicos de 16,7 milhões de reais. 16 milhões e 700 mil reais. Isso só de economia direta, sem contar a economia indireta, como a gasolina do carro, que eu não uso, como as despesas de saúde, que eu não utilizo, como os encargos sobre os salários dos servidores, que eu não contratei. Isso só de economia direta. Então, os três poderes nesse país, o executivo, o legislativo e o judiciário, tem que cortar na carne. E o governo federal tem que reduzir o tamanho da sua máquina e ter prioridade no gasto do dinheiro público. Priorizar a saúde, priorizar a educação e fazer isso bem feito. Quem quer gastar com tudo não faz nada bem feito. É isso que deve ser feito nesse país, é preciso ter prioridade. E o governo deve fazer um ajuste fiscal, sim, mas na despesa, nunca penalizando o contribuinte com mais aumento de impostos. E o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias que nós temos no planeta. A maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países dão conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil, com uma carga tributária desse tamanho, não consiga dar conta das suas responsabilidades e o governo ainda queira discutir aumento de impostos para penalizar a população brasileira. Não aceito isso, meu voto aqui será contra isso
E meu lado aqui é o lado da população. Meu lado não é governo, meu lado não é partido. Meu lado é o lado da população brasileira, do contribuinte brasileiro. Muito obrigado.